Bem-vindo ao 26º dia do Caminho da Páscoa. 26 passinhos até agora. Já passamos da metade do caminho e finalmente vamos entrar no Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que até agora a gente não esteve com um pezinho lá, porque tudo que a gente leu até agora, as escrituras do Antigo Testamento, os textos que lemos até agora, eles indicavam 100% para o que a gente vai ler agora, o que iria ser vivido no Novo Testamento. E também a gente tem que lembrar, como eu disse lá no primeiro dia, que não existem dois deuses. Não existe um Deus para o Antigo Testamento e um Deus para o Novo Testamento. O Deus, ele é o mesmo. O que aconteceu ao longo da história foram alianças que Deus foi fazendo com o seu povo até a vinda de Cristo, que foi uma nova aliança, inaugurou um novo tempo da graça para todos, não mais para um povo escolhido, para todos aqueles que creem em Cristo, que aceitam Cristo como Salvador, aceitam o sacrifício dele na cruz. É para esse povo, para essa família que essa aliança foi feita. E vamos lá para a leitura de hoje? A leitura de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E ele começa assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aqui a gente está falando de dois Joãos. A leitura está no Evangelho do apóstolo João, né, de São João. Mas esse João que ele fala aqui é João Batista, tá? João Batista, ele era filho de Isabel, ele era primo de Jesus, ele era filho de Isabel, que já teve ele já numa certa idade. Ela era considerada estéril, mas Deus deu esse presente dela ser mãe. Só que ela não foi mãe de qualquer pessoa. Ela foi mãe daquele que no Antigo Testamento dizia que viria antes de Cristo para anunciá-lo. Então, João pela escritura, né, pela Bíblia, diz que João Batista, acho que está em Lucas isso, nasceu em 6 meses antes de Cristo. E ele viveu, foi ensinado na palavra, nas escrituras, ele sabia para que ele tinha vindo, ele sabia da missão dele aqui na Terra. E foi ele que inaugurou o batismo do arrependimento. Era ele que vivia no deserto, batizando as pessoas, chamando ao arrependimento, como os outros profetas, né, chamavam ao arrependimento. Ele também chamava ao arrependimento, mas ele batizava nas águas. E foi esse João Batista que batizou Jesus. E quando ele viu Jesus vindo em direção a ele o reconheceu imediatamente e disse exatamente isso: Eis o Cordeiro de Deus. Até agora, né, a gente falou do Egito, da libertação, do que aquele povo teve que passar para sair dali, da como foi a Páscoa deles na noite anterior, né, deles serem expulsos. E a gente, nesses últimos dias, a gente vem falando muito de forma específica sobre o Cordeiro. Então, na hora que João Batista olha para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo: é esse aí que está vindo para nos libertar. Como lá atrás um cordeiro serviu como símbolo, né, que o sangue dele foi passado nos umbrais das portas, que a carne dele foi assada, nenhum osso foi quebrado. Passou 5 dias separados, sendo analisado, sendo testado. Pronto, esse símbolo aí está aqui agora. Não é mais um símbolo, é uma realidade, é uma verdade. Esse aqui é quem realmente vai tirar o pecado do mundo. Esse primeiro serviu para expiar os nossos pecados, né? Para pagar pelos nossos pecados de forma momentânea. Mas esse aqui, que é o Filho de Deus, que veio diretamente dele,
esse aqui, ele vai tirar o pecado do mundo. E tirar o pecado no mundo não quer dizer que o pecado deixou de existir no mundo. Quer dizer que através de uma escolha nossa de arrepender e confessar e ir a Jesus, ele tira o nosso pecado, ele nos cura, ele limpa a nossa alma, ele limpa o nosso espírito, ele tira a força, digamos assim, de sermos acusados, porque nós já nos arrependemos, já confessamos e já entregamos a Ele. É nele que está o pecado hoje em dia. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Porque o que nos afasta de Deus é exatamente o pecado. Quando a gente vai lá no iniciozinho da criação do mundo, estava tudo perfeito, o jardim estava perfeito, homem, mulher, criação, tudo ordenado, tudo perfeito. Deus vinha ter com Adão e Eva todos os dias. E no dia que eles pecaram, que os olhos deles se abriram e eles tiveram entendimento do pecado, do erro, da desobediência, naquele dia Deus desceu também. Deus não deixou de descer porque o homem pecou, mas o homem se escondeu. O homem se retirou da presença de Deus quando ele entendeu que ele tinha errado. Ele teve noção da nudez dele, que até então ele não tinha. Deus não tinha vergonha da nudez do homem. Quem teve vergonha de estar despido, de estar totalmente entregue a Deus na hora que pecou, foi o homem. E é isso que acontece com a gente. Deus, ele não se retira da nossa presença porque erramos, porque pecamos. Nós nos retiramos da presença dele por vergonha, por achar que não merecemos, por achar que somos pecadores demais. Mas o que é demais para Deus? Ele criou céus e terras e tudo o que aqui existe. Ele que tem o controle de tudo. Você acha que um pecado nosso, por maior que seja, é demais para Deus? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus morreu na cruz para nos lavar, para nos limpar, para nos comprar de volta ao Pai, para que a gente possa novamente, sem medo, sem vergonha, nos colocar diante do Pai, do mesmo jeito que Adão e Eva se colocavam diante dele, sem vergonha, sem medo. Então, a nova aliança não veio para trazer um peso sobre nós, veio para nos dar liberdade, para nos levar de volta ao encontro, de volta ao Éden. Então, que a gente possa entender quem realmente Cristo é, que ele não foi apenas um homem que passou pela terra. Quando a gente diz Jesus era o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar, não é um acaso, não é palavras soltas ao vento. É exatamente isso. Tal e qual está escrito, palavra por palavra. E não é um entendimento, interpretação. Não existe interpretação nisso. É ao pé da letra, exatamente como está escrito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que nos dá a paz. Ele é o Cordeiro perfeito, imolado, que foi imolado, imaculado, que morreu para nos salvar. Então, se você ainda não tem essa certeza no seu coração, converse com Deus. Peça para Ele lhe mostrar. A pessoa mais indicada, digamos assim, para lhe dar esse discernimento, para lhe explicar, para lhe mostrar, para abrir seu coração para esse entendimento, é o próprio Pai. Então não tenha medo de se colocar diante dele, de dizer as suas dúvidas, dizer as coisas que você não acredita, para que ele lhe oriente, para que ele lhe direcione. A melhor pessoa para lhe dar entendimento e discernimento da palavra é o próprio Deus. Então não tenha medo de buscá-lo. Então, que você tenha um excelente dia e até amanhã.